O maior inimigo do Brasil. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu quero te falar o que realmente atrapalha o Brasil e o brasileiro, qual é o inimigo que todos nós temos em comum e a gente nem está percebendo isso. Ninguém está falando sobre isso e é muito sério. E você vai saber, inclusive, nesse vídeo e ao longo dessa semana, como se proteger desse inimigo em comum que todos nós brasileiros temos nesse momento. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu sou Carmine Cantuária, se você ainda não me conhece, esse aqui é o canal Renda Segura e aqui eu te ensino de segunda a sexta como você pode investir na Bolsa de Valores de forma segura e rentável. Então, primeiro vamos entender que inimigo em comum é esse que todos nós brasileiros temos. Esse aqui é o site do Banco Central, não é o Banco Central nosso inimigo, mas a gente vai tirar aqui algumas informações bem importantes sobre isso. De cara a gente tem aqui inflação e taxa Selic. Inflação de 6,10% acumulada nos últimos 12 meses. Olha só como que está acelerando. Saiu de lá 1,88%, já está em 6,10% e acelerando. Um plano aí muito inclinado, mostrando uma taxa de aceleração muito grande da inflação. E aqui a gente tem a taxa Selic, não está subindo tanto, estava lá morta, lá estabilizada em 2% e agora subiu para 2,75%. Então vamos agora entender, clicar aqui em mais séries e vamos observar um pouco mais. Esse é um problema recorrente no Brasil, a questão da inflação e do juro real. O que é o juro real? Se você tem um investimento, ou mesmo se você tem uma poupança, qualquer coisa, um produto bancário de investimento, um CDB, por exemplo, são investimentos muito comuns. Seu dinheiro está lá na conta corrente, o gerente fala para você, olha, a gente tem aqui um CDB do banco que está pagando X% a mais, que não sei o que lá, e olha que legal. Ou então você tem o hábito de poupar, de colocar o seu dinheiro na poupança, mas muitas vezes você pode não estar se atentando para o seu inimigo, que é o juro real, né? O que você realmente está ganhando ali de verdade. Porque não adianta você olhar para o juro nominal. O que é juro nominal? Carmine, esse papo está ficando meio chato. Então vamos falar aqui uma linguagem normal, aí, mais simples. O juro nominal é o quanto você está ganhando ali no bruto. Mas se você olhar para a inflação e você está perdendo um pouco para a inflação, na verdade sobra depois juro real líquido pequeno, menor do que o juro nominal. Então, por exemplo, o que adianta? A gente tinha aqui no passado, entre os anos de 2015 até quase final de 2016, uma taxa Selic de 14%. E a taxa Selic é a referência para a remuneração dos principais produtos da renda fixa, como Tesouro Direto e os CDIs, que são a taxa de referência para os CDBs, que são os certificados de depósito bancário que os bancos nos oferecem. E também para a poupança. Por quê? Quando a Selic está acima de 8%, a poupança rende 0,5% ao mês. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% do rendimento da Selic. Então veja bem, o que adianta você ter uma taxa Selic, como a gente teve acima de 14%, que dava ali um lucro um pouco maior de 1% por mês, sem risco, né? Sem risco de perder, lá no Tesouro Selic ou no CDB da vida, ou até mesmo na poupança, davam uns juros ali de 0,5% ao mês, mas no Tesouro Direto, né? Em produtos da renda fixa, você tinha ali mais de 1% ao mês de lucro. Mas o que adiantava se nesse período, lembra, entre 2015 e 2016, a gente teve aqui inflação de 8%, inflação de 9%, inflação de 10,70%. Então, se você pega 14 e tira 10,70%, dá 3,29% de juros líquido ao ano. Então, esse era o juro real. E aí você passou praticamente esse período todo que a Selic estava alta, com uma inflação tão alta quanto a Selic, fazendo com que você tivesse um juro real muito achatado para correr um risco grande, né, de estar investindo. Não que investir em renda fixa seja risco, mas dependendo, por exemplo, né, do CDB, do produto que você está investindo, às vezes não é um banco tão sólido. E já aconteceu, pode ter um risco, por exemplo, de crédito, né, de dar um calote. Carmine, tem o FGC, o Fundo Garantidor, que garante aí, se der o banco quebrar, a gente consegue receber. Sim, mas cuidado, porque é limitado a 250 mil por CPF.
Carmine, eu não tenho 250 mil, tenho muito menos, eu tenho R$1.000, R$2.000, tem risco? Não, nesse risco, caso você consegue. Lembrando que o FGC, ele tem lá um capital segurado muito grande, mas o dinheiro que ele tem em caixa cobre aproximadamente uns 3 a 5% do capital que ele está segurando aí. Então, tiver uma quebradeira geral no mercado, tá todo mundo lascado, essa que é a verdade. Não dá para todo mundo receber. Mas isso dificilmente acontece, né? São eventos pontuais, então dá para ir pagando, né? É isso, a conta atuarial é essa aí. Agora vamos lá, qual é o maior inimigo que nós temos? É a inflação. Hoje, qual é o status de hoje? Ó, IPCA ocorrido. Inflação medida, 6,1%. E a gente tem uma Selic de 2,75%. Pô, vamos fazer uma continha aqui, ó. Grosso modo, continha, né, de padeiro. Vamos lá. 6,1 menos 2,75. A gente está com uma inflação acima do rendimento da Selic de 3,35% ao ano. Juro real negativo de 3,35% ao ano. Ou seja, se você deixar dinheiro em algum investimento que renda exatamente a taxa Selic, você ainda assim vai estar perdendo 3,35% ao ano. O que não faz o menor sentido para você deixar o dinheiro investido e perder para a inflação, perder poder de compra. Carmine, e se eu estiver investindo no CDI? É pior ainda, porque o CDI não vai render 2,75%. O CDI, ele está rendendo, a gente pode ver aqui, ó, consultar no site da B3, que é a Bolsa de Valores, a gente tem aqui, ó, a taxa DI, 2,65% ao ano. Vamos fazer essa conta então, ó. Vamos lá. 6,1 menos 2,65. Então, 3,45 de juro real negativo. Quem tem investimento em um CDB que pague 100% do CDI. Tem CDB que paga menos de 100%, paga 70%, 80%, 90%. Então, mais prejuízo ainda. E a poupança, Carmine? Quanto que rende a poupança? Vamos lá, ó. Lei da poupança, ó. Quando a taxa referencial ou a taxa Selic, ó, for superior a 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês. Muita gente acha que a poupança ainda rende 0,5% ao mês. Tá enganado. Quando a taxa for menor, vai render 70% da Selic. Então vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos lá. 0,7 vezes, o que é 0,7? 70% vezes 2,75. Então a poupança está rendendo 1,92,5% ao ano. E aí a gente vai diminuir agora 6,1%. Então a gente está falando de 4,175% ao ano de prejuízo real. Juro líquido real negativo no Brasil, cara. Esse é o maior inimigo da poupança. Ou melhor, o maior inimigo do brasileiro e do Brasil como um todo. É o juro real negativo, a inflação. É o nosso inimigo oculto que está acelerando e está voltando aí. Carmine, está sendo alarmista, está fazendo, né, vídeo aí sensacionalista. Não tô não, olha só. Isso aqui é o saldo da poupança, ó. A escala está em bilhões. Tem 1 trilhão e 12 bilhões, 697 milhões, 902 mil reais. Hoje, no dia de hoje, 3 de maio de 2021, parado na poupança. Dinheiro investido em lixo, em juro real negativo. Dinheiro investido em queimar dinheiro. Né? Mais de 4% ao mês as pessoas estão queimando dinheiro. Ah, Carmine, é pouca gente, né? Tem gente que deixa muito dinheiro parado lá. Não é pouca gente, não. Infelizmente não é. Deixa eu te mostrar aqui um negócio, ó. Tudo aqui ó, Banco Central do Brasil, informações oficiais. Olha aqui, ó. O número de pessoas com conta aberta aqui, ó. Esse gráfico. Quantidade de clientes detentores de contas de depósito de poupança. Lá em 2005 eram 70 milhões de contas, clientes diferentes. Hoje, em 2019, não tem dado ainda de 2020 nem 2021, final de 2019, 160, mais de 160 milhões de pessoas, milhões de brasileiros. A gente tem uma população de 209 milhões, então quase que a população inteira, mais de 160 milhões de brasileiros com conta aberta na poupança. Carmine, e tem muito dinheiro lá? Tem muito dinheiro. A gente pode pegar aqui, ó, viu, ó, saldos entre 500 e R$1.000, depósitos, né? Vamos lá, entre 1.000 e 2.000. Não, vamos dar um pulo aqui, ó. Entre 500 e 1.000, entre 1.000 e 2.000, aí vamos pular para 5 e 10 e vamos pular aqui para entre 100 e 500. Então a gente tem aqui, ó, dados do Banco Central do Brasil. Essa linha vermelha aqui, ó, é a série que mostra depósitos entre 100 e 500 reais.
tem mais de 20 milhões de contas, não é 20 milhões de reais, de usuários, contas abertas com esse valor. Essa outra sériezinha aqui azul, ó, de 9 milhões é o saldo entre 500 e R$ 1.000. Então, muita gente, Carmine, eu tenho 500 reais parado na poupança. Tá perdendo dinheiro. Coloca, abre uma continha numa corretora de graça, coloca isso lá, não vai pagar mensalidade e vai fazer um investimento, aprender a fazer um investimento aí que vai te render muito mais do que a poupança. Eu vou te ensinar isso durante essa semana aqui e vou fazer o evento Semana Renda 20X, para você realmente aprender na prática como ganhar 20 vezes mais que a poupança todos os meses. Olha só que absurdo, entre R$ 1.000 e R$ 2.000, olha aqui, ó, tem também 9 milhões de contas diferentes abertas com esse saldo lá. Então tem muita gente, mais de 20 milhões de contas com depósitos entre 100 e 500 reais, mais de 9 milhões de contas com depósitos entre 500 e R$ 1.000 e também 9 milhões de contas com depósitos entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Galera, esse é o maior inimigo do Brasil. Essas pessoas estão sendo, eu diria até que enganadas pelo sistema, porque elas acreditam que estão investindo, mas na verdade elas estão queimando dinheiro. Então, se você quer sair dessa situação, eu vou fazer a Semana Renda 20X, vai ser de graça, vai ser online, vai ser direto ao ponto para te ensinar um investimento fácil que você mesmo pode fazer, não precisa de ninguém. Você vai lá, abre sua conta e você faz uma operação uma vez por mês, usando 10 minutos do seu tempo. É suficiente, qualquer um consegue fazer em 10 minutos, uma vez só por mês, e vai ganhar 20 vezes mais que a poupança, tá? O link de inscrição do evento está aqui na descrição do vídeo e eu te espero lá. Começa agora, dia 10.